trabalho, a gente fica na mesma posição, sentados. O que a gente pode fazer? Dá um intervalinho ali, a gente faz o quê, Felipe? Nesse tempo de intervalo, a gente tem que mudar de posição, a gente tem que aproveitar para fazer um alongamento, fazer algumas correções. Porque quando a gente está na academia, a gente está correndo, a gente está buscando o melhor alinhamento, as melhores condições. Só que quando a gente está no trabalho, a gente pode estar compensando. Quando eu estou no meu momento de lazer, no meu hobby, eu posso estar compensando. Então, eu fico uma parte do tempo com movimentos compensatórios e uma outra parte tentando reeducar. Então, no momento em que eu veria a compensação, eu também deveria ter uma atenção. Eu deveria ver o meu posto de trabalho, eu deveria ver alternativas para que eu possa minimizar também esse risco ali. Porque a vida do atleta não é só esse pedacinho aqui, é o dia inteiro dele. Então, o dia inteiro a gente tem que tomar um cuidado com essas partes compensatórias, essas partes que podem piorar a gente. E uma dica, vou pedir uma dica só para a galera mesmo que não treina. Um alongamento, levantar, mudar o lugar, uma dica isso, para quem trabalha sentado, por exemplo. Levanta, muda a postura. Exatamente. O nosso músculo, ele se adapta, vai se adaptando àquilo que ele mais é colocado para ele. Se eu fico muito tempo sentado, muito tempo imóvel, muito tempo parado, a tendência é o meu músculo ter menos ativação, a tendência é ele encurtar um pouquinho, ter essas compensações que vão atrapalhar um pouco. Então, toda brecha que eu tiver, se eu levantar, eu permito uma mobilidade das fibras, eu permito uma oxigenação melhor, eu permito um desempenho melhor nele. Eu quebro esse padrão dele ficar imóvel, dele ficar parado, dele ficar desativando. Então, assim, eu trabalho no escritório, por assim dizer. Na cadeira mesmo posso fazer um alongamento. Eu chego a cadeira um pouquinho para trás, estico uma perna, levo a mão e coloco lá no pé. Eu cruzo uma perna por cima da outra, tento descer minhas mãos lá no chão. Vou sentir puxar aqui. Eu coloco minha perna um pouco para o lado da cadeira, eu puxo ela, eu alongo a frente da coxa. Eu consigo fazer alongamentos de braço, eu consigo fazer alongamentos de pescoço. Entra de novo naquilo que a gente estava conversando. Eu tenho um trabalho muscular de alongamento, de aumentar a circulação, de ter uma mobilidade das fibras, e eu quebro aquele padrão mental de estar ali parado o tempo todo, estressando, aumentando cortisol, aumentando ansiedade, preocupação. Eu consigo abstrair daquilo. Eu tiro um tempo para melhorar o meu corpo, um tempo para melhorar a minha cabeça. De 2 em 2 horas, eu falo isso muito com pacientes meus que acabam tendo alguma coisa muscular relacionada ao trabalho. Para de 2 em 2 horas, descansa 10 minutos, descansa 5 minutos, não gosta de fazer alongamento, não quero fazer nada. Levanta, vai até a cozinha tomar um café, vai até a janela, vai um pouco a rua, muda um pouco o seu corpo, não deixa o seu corpo parado. De 2 em 2 horas, você ficar 5, 10 minutos, você não perde produtividade, você limpa a sua mente, você rende melhor no trabalho. Hoje, em empresas, eles estão disponibilizando esse tempo. Você tem áreas de lazer dentro de escritórios, você tem máquinas de jogos dentro de escritório, exatamente para isso. Você sair, se movimentar e voltar. E é comprovado que a produtividade também aumenta com isso. E faz um bem danado para o corpo. Sim, eu citei, fiz essa pergunta porque tem algumas pessoas aqui que não praticam a corrida. Tempo de descanso pra gente, assim, o tempo de descanso ideal, as medalhas estão balançando, para a musculatura. Isso é muito pessoal também, né? É uma situação muito pessoal, né? Da intensidade que você treina, do seu ritmo de treinamento, se é pré-competição, se é intercompetição. Só que assim, quanto mais eu exigir do meu músculo, eu vou precisar dele mais descansado. Você lembra da analogia que a gente falou da bateria celular? Eu posso acordar na semana com 100% de energia muscular. Eu fiz um treino muito pesado que me consumiu 50%, metade desse período. Se o meu descanso à noite, por exemplo, for treinar no outro dia de manhã, vamos supor que eu carreguei 40%.
Eu estou acordando outro dia com 90% de energia. Faço um outro treinamento, trabalho. Vamos supor que foi um dia muito estressante, foi um dia de longão. Gastei 60%. Finalizo com 30%. Se no terceiro dia eu recuperar só 40%, eu já vou estar iniciando ele com 70% de energia só. Olha o quanto prejuízo que a gente vai tendo. Por isso, sexta-feira, sábado, decorrente da semana toda, sem tirar o domingo inteiro de descanso, sem tirar parte do sábado de descanso, a gente tem aquela sensação do corpo mais pesado, do corpo mais cansado. Porque a nossa reserva de energia já está um pouquinho mais curtinha. E todo mundo pensa em que eu quero treinar, eu quero treinar, eu quero treinar, eu quero melhorar. Ninguém pensa, eu tenho que dormir. Também é treino, galera. Também é treino. A gente vai conversar mais pra frente. O melhor recovery que tem é o sono. Eu acho, eu concordo super. Essa parte do descanso, ela é fundamental, porém entra a questão mental, né? Quanto mais mental e o corpo também, né? Quanto mais condicionado a gente tá, mais a gente quer, mais a gente entende que o nosso corpo suporta, né? Como que funciona? Então, a gente vem de uma cultura que eu tenho que produzir, eu tenho que dar resultado, eu tenho que entregar resultado, eu tenho que fazer tudo em um dia. E esse pensamento de fazer tudo em um dia é o principal pensamento que lesiona. Por quê? Eu estou começando a correr. Eu quero participar de uma corrida, por exemplo, de 5 km. Eu sei que tem um período de adaptação, eu sei que tem um período em que o meu corpo vai sofrer, vai se adaptar, vai compensar, vai se readaptar para eu poder correr bem. O que a gente fala? Tirando lesões de impacto, tirando lesões traumáticas, as outras lesões acontecem por deficiência da técnica. Seja mal execução, ou seja, tempo de execução. A gente quer ganhar muito rápido, mas a gente não se preocupa em se preparar para ganhar. E se tem vários aprender o processo, a gostar do processo, aprender que a evolução é lenta. Todo mundo teve um começo, tem um começo. Então é aprender que esse começo não é porque você está correndo devagar que a gente tem um começo, a gente tem que respeitar isso. A gente tem que aprender a gostar do processo, a entender esse processo, né, Felipe? Exatamente. A gente se vê com dois tipos de atleta. O atleta que está começando agora, que tem fôlego, que tem habilidade, que tem garra. Sim. E o atleta experiente. Cara, tem uma galera começando, tem uma galera muito boa também sobre comparações, né? Por favor, gente. A gente não precisa de comparações. A gente pode comparar, mas eu vejo assim, uma comparação da onde eu quero chegar, mas não me comparando com outra pessoa, porque fulano corre mais, porque eu acho que isso aí acaba muito mexendo com o nosso psicológico, né? Acaba. Porque, igual a gente tá falando, tem a galera que tá começando, que ela vai se comparar com a outra que tá lá em cima. Aí vai falar, poxa, eu consigo fazer a quilometragem que ele faz, eu consigo fazer o que ele faz. E ele sai daqui e pula direto para cá. Só que o cara experiente, o cara que tá aqui em cima, ele já passou por todo o processo, ele tem o conhecimento do corpo dele, o que ele precisa descansar, o que ele precisa comer, o que ele precisa treinar, o que ele pode exigir aquele dia. O novato, ele está indo na garra. Só que o problema é que quando você se compara com outra pessoa, você se cobra em excesso, por você não ter todo aquele conhecimento, e quando você não alcança uma única vez, você se frustra. E essa frustração, ela vai te acompanhando naquele percurso. Aí é mais uma coisa mental para você começar correndo. Na segunda, na terceira frustração, você começa a desanimar. E não é falha sua física. É simplesmente porque você julgou o seu parâmetro lá para cima, sendo que você está no processo, você está caminhando, você está tentando chegar lá. E é caminhar, não é saltar etapas.
Essa é a parte que a gente mais discute. O problema é que é pular por se comparar com pessoas que, poxa, não tem que se comparar. A gente pode admirar, a gente pode aconselhar, mas não ficar nessa, sabe? Senão isso vai acabar até prejudicando o esporte em algumas ocasiões. Eu vejo muito algumas pessoas esquecendo do fortalecimento, né, dessas intervenções aí que é da fisioterapia, né, desse fortalecimento, e indo nesse boom da corrida e indo e passa por uma dor e vai passando por outra e vai levando aquilo ali de uma forma que eu vejo que assim, é aquela bomba, a qualquer momento vai explodir. Eu estou no meu processo, eu tenho que respeitar. E se é realmente o que eu quero, eu vou continuar, né? Se realmente é o meu foco, eu vou continuar. Uma dica aí para quem está começando, Felipe, não sei, um exercício, alguma coisa assim, o que você falaria assim, para a galera que está ali, né, naquele começo e assim, não consegue evoluir, não acha que não vai evoluir, e na verdade porque está evoluindo, né? Mas a pessoa acha que é aquele boom, quer alcançar aquele pace, que é o pódio, né? Tem que entender uma coisa, gente, o pódio é só o final daquele processo, é só o seu, como é que eu posso dizer? A conclusão daquele ciclo. A parte mais difícil da corrida é a paciência. Isso é a palavra-chave. Você começa um treinamento, igual você falou, o pódio é o resultado final para saber se aquele treinamento deu certo. Seja ele em planilha, seja ele na preparação, prevenção de lesões, enfim. Para a galera que está começando, paciência, respeita o processo e coloca na sua mente que você tem que ir subindo de degrau em degrau. Você tem que ir respeitando o processo para não correr riscos. Riscos é desnecessário. A gente brinca muito aqui que numa corrida, quando você, não importa quem está do seu lado, não importa quem está na frente, não importa quem está atrás, você está brigando contra você mesma, você corre e se desenvolve muito melhor. O maior competidor que você tem é ser um pouquinho melhor hoje do que você foi quando você mesmo. Uma frase meio clichê, mas que influencia muito. Se eu quero ser melhor, eu tenho que ter todo esse conjunto um pouco melhor. Eu vou sair correndo hoje pelo asfalto. Eu vou puramente na minha habilidade. Eu quero melhorar ela, eu vou trabalhar a minha alimentação, eu vou trabalhar a minha recuperação, eu vou trabalhar o meu fortalecimento, eu vou trabalhar o meu gesto motor, aí eu subo um degrau. Cheguei ali, eu posso evoluir tudo isso. Como é que eu posso melhorar tudo isso? É o processo de paciência, um processo que requer tempo. Vamos falar um pouquinho dessa parte, alongar no início, alongar depois, alongar que horas eu devo alongar, qual o horário do alongamento? O alongamento tem que ser intenso, o alongamento é dinâmico. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar então, Vanessa. O alongamento, ele tem a função de permitir uma mobilidade muscular. Eu permitir que o meu músculo ou ele estique mais no momento de passada ou que ele relaxe mais no momento que ele precisa descansar. Tem alguns poucos estudos que também ficaram um pouquinho mais para trás de que se eu alongar antes da corrida, eu estico minha musculatura, eu acabo tendo um déficit mínimo de força. Esses estudos já ficaram mais um pouco ultrapassados. Só que, se eu for alongar, esticar o meu músculo o máximo possível, deixar ele mais flexível, eu vou contrair ele no momento que eu for fazer o esporte. Eu vou jogar uma intensidade nele, que vou gerar uma contração nele depois. Então, o que eu preciso antes de começar a correr, antes de praticar algum esporte? Fazer um aquecimento do gesto motor. O meu músculo trabalha muito melhor quando ele é mais nutrido, mais oxigenado e mais limpo, mais carregado as impurezas dele. Seria nosso aquecimento dinâmico, por exemplo? Exatamente. É igual, se eu não me engano, aí em cima, a Lu até falou,
alguns educativos antes, um aquecimento dinâmico dos gestos motores, de uma passada, esquentou o corpo, circulou sangue na musculatura que você vai exigir, você já está pronto para começar a correr. Porque essa musculatura precisa dessa contração rápida, né, durante a corrida. Então a gente precisa desse aquecimento. Né? E não precisa ser um aquecimento longo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não precisa. 5, 10 minutinhos é o suficiente para quê? Durante a corrida, você vai exigir uma carga alta de oxigênio para o seu músculo, você vai exigir uma carga alta de nutrientes. O aquecimento é para você colocar essa oferta alta de uma vez e não buscar isso depois que você ter começado a correr. Então, assim, aqueceu, faz atividade física. Depois da atividade física, então, a gente tem pós-treino, corrida, academia, enfim. A nossa musculatura, por ter trabalhado demais, por ter queimado calorias, por ter queimado as moléculas de ativação muscular, ela vai estar um pouco mais encurtada, vai estar um pouquinho mais tensa, vai estar um pouquinho mais travada. Não de imediato, mas depois de um tempo, um alongamento, uma massagem, um relaxamento te ajuda a permitir essa mobilidade de novo. Se eu tenho depois de um treino uma fibra mais tensa, passou um tempinho, o corpo esfriou, desacelerei. Se eu relaxar um pouco essa fibra, de novo, eu permito que o sangue circula melhor ali dentro desse músculo. Eu tiro melhor. Corremos o risco de uma lesão, um estiramento, alguma coisa, se eu pegar um alongamento muito forte depois de um treino, que a musculatura está muito contraída ali, é isso? Exato. Por isso que a gente espera esse tempinho. Porque imagina o seguinte, durante a corrida, as fibras musculares elas vão contraindo. Chega no final da corrida, ela está toda agarrada, toda tensa. Terminei de correr, cheguei, botei minha perna para cima, estiquei o máximo que eu pude. Eu estou forçando aquelas fibras a soltarem. Sim. Eu posso gerar muito mais microlesões, levando ao máximo, sentindo aquela dor excruciante, do que se eu esperar um pouquinho ele destravar e depois mobilizar ele. Falando no quesito de tensão muscular, falando no quesito de a musculatura um pouquinho mais presa, mais agarrada pós-corrida, se eu esperar meia hora depois, uma hora depois para trabalhar essa mobilidade, eu vou conseguir trabalhar ela do mesmo jeito. Não tem necessidade de eu fazê-la naquele momento de maior tensão. O risco de um pouquinho mais de ruptura de fibras é maior. Então é melhor esperar um pouquinho, o corpo esfriou. Vai devagar, com calma. Eu não preciso trazer minha perna aqui em cima, virar meu glúteo para lá todo de cara no primeiro momento, não. Alongar, levantar. Eu posso ir pouco a pouco, eu vou devagarzinho, eu vou um pouquinho por dia, um pouquinho depois de cada treino. Quando a gente vê, a gente vai ganhando um pouco mais. Você mesmo, Vanessa, você é muito flexível. E quanto mais a gente está alongando aqui diariamente, você foi ganhando até um pouco mais com isso. Eu vou falar assim, eu não sei, me corrija, por favor. O alongamento é diferente da flexibilidade. Eu tenho uma certa flexibilidade, eu não treino tanto alongamento, não tenho tanto hábito de tirar. Gosto de fazer minha mobilidade, meu alongamento, até para soltar a musculatura. Quando eu sinto que eu estou com as pernas muito travadas, eu gosto de fazer essa mobilidade, esse alongamento, para esse motivo. Mas uma imagem que viralizou, né? O Kipchoge tentando alongar, não conseguindo tocar o pé. A flexibilidade ela é muito individual. Mas o alongamento, igual você citou aí, é necessário, né? É necessário. Justamente, lembrando, o alongamento é necessário quando eu tenho encurtamento muscular. Aí, em determinadas partes que eu tiver esse encurtamento, eu posso fazer o alongamento. Agora, trazendo para a parte mais comum da corrida, um pós-corrida, se eu fizer um alongamento ali para me relaxar, para me distensionar, para me destravar, eu melhoro cada vez mais. E estou falando isso porque, de uma forma bem crua, para a gente conseguir entender aqui rapidinho, o que trava o nosso corpo, o que prende a gente é a parte muscular
e a parte facial. A fáscia é aquela película que recobre o músculo. Então, quando a gente está conversando aqui, casualmente, sobre os alongamentos, um pouquinho depois desse tempo da corrida e tudo mais, vai me ajudar na mobilidade do músculo e um pouquinho na fáscia. Porque um cadinho que eu vou todo dia, um pouquinho que eu vou mobilizando todo dia, eu também ganho uma flexibilidade facial. Eu encostar a mão no pé, igual a gente já conversou aqui várias vezes, aquele alongamento que a gente faz para o posterior de coxa, que eu conversei contigo. Tem gente que chega aqui, que eu estico a perna reta, não vai. Aí eu fico naquela. É o músculo ou é a face que está travando? Eu dobro um pouquinho o joelho, ou seja, eu tiro a ativação da face e levo a perna, o músculo permite. Então, o que estava travando ela era a fáscia. Isso entra também aquela tensão de trabalho, a tensão do esporte, entra toda aquela conversa que a gente teve para trás. Porque quem acompanhou a gente na live até agora tá por dentro disso. Aí, a fáscia da carga externa que a gente tem, né? Exatamente. A fáscia me dá esse bloqueio muito mais do que a musculatura. Então, a dica que a gente dá aqui é muito mais cômodo. Eu disponibilizei o material para você presentear a galera depois, dando algumas dicas de liberação miofascial. Só que assim, eu não quero seguir dica nenhuma, eu quero melhorar um pouquinho minha mobilidade, minha flexibilidade. Então, faz um pouquinho de alongamento todo dia. Você vai ganhar em musculatura, você vai ganhar na condição facial um pouquinho por dia. Por isso que a gente fala, depois do treino é melhor do que fazer antes. Antes, gente, aquecimento.